O Paim, ele fala sobre essa reportagem. Eu vi poucas pessoas falando sobre isso. Importantíssimo, eu acho que deve ser compartilhado, deve ser ouvido com muita atenção. E aí tem um plus aí no fim do vídeo, onde ele pega os comentários dos assinantes da Folha. Ai, 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 ai. Bem interessante. Assistam aí, assistam aí. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Fábio Serapião e Verdivaldo, 22 de agosto, 2h24 da tarde, parte 10. PGR sob Aras apontou afronta constitucional em uso de órgão do Tribunal Superior Eleitoral, pelo ministro. Segundo a turma da Folha, a PGR, sob o comando do Aras, contestou em novembro de 2022 a utilização do órgão de combate à desinformação para abastecer o inquérito das fake news. Quem viu o que a gente comentou ontem, né? O Verdivaldo já tinha falado mais ou menos sobre isso, ele e o Serapião. Em um processo sigiloso ao qual a Folha teve acesso, a PGR classificou tal utilização como ilegal, disse que ela viola o sistema penal e pediu a anulação das diligências realizadas, além da revogação das medidas tomadas com base em relatórios no órgão. Ao longo dessa matéria aqui, até já adianto, eles vão esmiuçar mais ou menos o que a turma do Aras falou. E essa matéria tem uma coisinha a mais que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que às vezes as pessoas não prestam atenção, mas me interessa. A contestação foi apresentada por Lindora Araújo, vice-procuradora-geral, braço direito de Aras, em forma de agravo regimental, dirigido ao ministro no processo do ex-deputado estadual paranaense Homero Marchese. No agravo de novembro de 2022, a vice de Aras afirmou ao ministro que a coleta de provas feita pela AED do TSE foi inconstitucional e ilegal por se tratar de, abre aspas, diligências investigativas de ofício realizadas pelo Poder Judiciário em violação ao sistema processual acusatório. A Folha de São Paulo vai explicar o que é esse termo muito técnico. No recurso, a PGR também demonstrou não ter informação de onde partiam os pedidos. O que todo mundo não, calma, vamos ponderar. O que alguns juristas estão pontuando nas redes sociais, que, poxa, além da questão do ofício, a questão de como os pedidos surgiam, né? Aquela questão, colocou ali como denúncia anônima, mas meio que não foi uma denúncia anônima. A Lindora deu uma destacada nisso já em 2022, né? Demonstrou não ter informação de onde partiam os pedidos para a produção dos relatórios e qual era a origem do conteúdo recebido por Eduardo Tagliaferro. A Lindora falou que não tinha conhecimento. Para a Lindora, nesse cenário, a AED estava desempenhando uma função investigativa sem a participação do Ministério Público, afrontando o sistema penal. Segundo a PGR, o Supremo decidiu que, mesmo no caso do inquérito das fake news, era necessário o acompanhamento do Ministério Público. Então, quando está aqui no final falando assim, não está seguindo, né, o procedimento padrão do sistema processual acusatório, ela está falando, cara, existe a necessidade do acompanhamento do Ministério Público. Esse é em tese, né, o passo a passo normal. Segundo a PGR, a estrutura da justiça eleitoral estava atuando em situações alheias ao combate à desinformação no processo eleitoral, passando a monitorar redes sociais de pessoas que convocaram manifestações contra a viagem de ministros aos Estados Unidos para participação em evento privado em Nova York. Abre aspas para a nota da Lindora. Nota não, né? O recurso que ela apresentou. Não se pode admitir que órgão do Poder Judiciário Eleitoral, a pretexto de combate à desinformação, materialize diligências investigativas com o escopo de coletar elementos quanto à autoria e materialidade delitiva criminal a serem compartilhados com o Supremo. Em linhas gerais, pô, cara, não é bacana o Poder Eleitoral tá fazendo isso que vai pro outro, né? Meio que não é função dele. Eu acho que essa posição aqui, da Lindora, ela é muito similar a que a maior parte dos juristas mais à direita estão comentando nas redes sociais. Talvez vocês até concordem com a Lindora também. Lindora afirmou que a AED estava procedendo também à análise de aplicativos de mensagens Telegram e culminando com a extração de conteúdos das publicações, realização de diligências para identificação de autoria e produção de relatórios que são remetidos
a inquéritos em curso no Supremo. No caso do Homero Marchese, a PGR ainda registrou que não havia relação direta com os fatos sob a competência da Justiça Eleitoral, uma vez que se tratavam de manifestações programadas por causa de um evento com participação de ministros em Nova York. Você vê que esse ponto aqui, no que o Verde e Valdo Serapião mostraram ontem, no diálogo os caras ficam assim, poxa, né, qual seria a relação aí na hora para conectar as pessoas, né? Fala, pô, porque não tá meio que falando de nada eleitoral. A Lindora já tinha pontuado sobre isso em 2022. Aí a Folha de São Paulo vai para os seus finalmente. Aí você vê, essa é a 10ª parte. 10ª parte. Vocês, creio eu que vocês acompanharam aí de 10, pelo menos, chuto eu, 4. Né? Fora alguns pedaços que vocês viram nas redes sociais. Nem todo mundo tem condição de acompanhar tudo, mas acho que umas 4 das 10 vocês devem ter visto. Depois de tudo isso, Serapião e o Verdivaldo nos contextualizam a situação do Aras, falando que a gestão do Aras ficou marcada na história por omissões. Que omissões? Principalmente no período do Fique em Casa. Aqui é um ponto que eu acho que as pessoas da direita vão ver de um jeito, e as pessoas, talvez mais à esquerda, ou uma direita que discordava muito de Bolsonaro, verá como omissão. Eu acho que a turma não vai ver como omissão, vai ver assim, cara, meio que não tinha muita coisa pro Aras reclamar. Enfim. A gestão do Aras, segundo o Verde e Valdo Serapião, também foi criticada no judiciário por diversas vezes defender teses que acabavam protegendo ou tirando a responsabilidade de Bolsonaro em investigações ou ações como presidente da República. Esse parágrafo aqui, vamos supor que omitiu, que tinha que realmente, né, parar aí as maluquices de Bolsonaro na época do Fique em Casa, esses inquéritos. Vamos partir para esse pressuposto. Como é que fica a história, gente, que o Aras era o petista na PGR? Não fica um pouco meio sem sentido, não? Você não acha que fica meio... Não, petista na PGR. Eu acho meio sem sentido, sabe? O que o pessoal do MBL e o Nando Moura falava. Ainda mais quando você vê que o tempo passa. E aí você vê, por exemplo, a atual Procuradoria-Geral da República. Qual das duas você acha que estaria mais próximo? Veja, vamos olhar o seguinte. Qual Procurador-Geral da República recebe mais elogios dos petistas? O ex-procurador Augusto Aras, a ex-procuradora Lindora ou o atual Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet? E aí você pode tirar suas conclusões. No período, o ministro passou a tomar decisões de ofício sem ouvir o Ministério Público ou ainda ignorar as manifestações do órgão, autorizando pedidos da PF mesmo com posições contrárias da PGR. O Aras foi contrário, a PGR foi contrária. E aí? Foi contrária. E o cara tomou sem considerar a PGR. Eu acho essa matéria bem interessante, diversos aspectos desses, né? Pra você dar aquela pontuada na história, porque às vezes o pessoal reclama de não houve nenhum tipo de combate. Não houve nenhum, foi uma total inação, né? Foi uma forma de omissão que a direita viu que o governo Bolsonaro não fez nada em prol da liberdade das pessoas. A Folha de São Paulo vem pontuar o oposto. No sistema acusatório, estabelecido na Constituição Federal, cabe ao Ministério Público ou à polícia a produção de provas e ao Judiciário julgar. A formatação controversa desse inquérito acabou validada pelo plenário da Corte somente no ano seguinte de sua criação. Uma coisa que vez ou outra eu faço, e dessa aqui quero fazer, é olhar os comentários da Folha de São Paulo. Eu tô observando, falei umas coisas ontem, né? Eu fico observando as redes sociais, coisas que estão acontecendo. Eu vejo muitas vezes a direita reclamar que a esquerda, né, às vezes não presta atenção em alguns fatos. Eu acho que isso meio tá acontecendo no momento, viu? A turma tá entrando numa espécie de torcida, mas a gente chega lá. Veja isso aqui, pessoal. Veja o que está sendo exposto pela Folha de São Paulo. E veja o que os assinantes da Folha têm a comentar. José Guilherme Soares Silva. Pronto. A Folheca se alia às teorias da Lindora. Fundo do poço. Hélio Cardoso. Agora a Folha, através do Green Vade Retro, está desenterrando defuntos. E o pior, elementos que antes nunca prestaram. O petista da PGR nunca prestou. Recuperaram o Exterminador-Geral da República e sua sócia, a tia dos meninos. Que nojo da Folha. Essa PGR é a mesma que silenciou durante o Geno, só pra saber?
Você viu o que está sendo exposto na matéria. Esses são os comentários de quem leu, né? Bozolândia voltou? Agora com a nova política noticiosa da Folha Oeste. Aproveitem a promoção da assinatura 9,99. Corra, essa promoção termina com a próxima denúncia do PGR. Uia! Quer dizer que auxiliar do engavetador-geral da República agora tem razão? Tempos estranhos. Não, Marco Aurélio. Estava o Marco Aurélio Melo, ex-ministro, sendo crítico de algumas coisas, e Folha. Assim como esta reportagem da Folha defende interesses, Aras e Lindora defendiam interesses de quem? Folha? E aquela história de somos isentos a partidários, o nosso compromisso é com a verdade? Hehehehe. Seria a verdade do dono? Diligências investigativas de ofício. De ofício. De outro modo, sob Aras ou sob Lindora, tanto faz? Haveria diligências ou investigações por parte da PGR do Satanaro? Satanaro, pronto. Eu nunca tinha escutado esse termo não, viu? Folha, Elon Musk e Bolsonaro, enfim, juntos. Pronto. É o foguete, vai plotar o foguete. Envelopar, né? Moda agora é envelopar. Vai envelopar o foguete com a logo da Folha de São Paulo. O primeiro foguete que vai pousar em Marte. Vai estar lá a Folha. Receba. É o Brasil na vanguarda. Tinha minhas dúvidas quanto ao procedimento do ministro ser certo ou errado. Entretanto, com o parecer de Aras e Lindora, agora eu tenho certeza. Se Aras e Lindora está do lado, o ministro está certo. Sobre o sigilo no qual eu tive acesso, a Folha está preparando uma grande convocação para o 7 de setembro. A PGR do Aras fazia parte da quadrilha, portanto não poderia participar de uma investigação. Perdeu Folha. Folha, sério, tá parecendo aquele aluno do CDF mala da primeira fileira da turma. A Folha deveria ter vergonha se continuar com essa perseguição, viu? Quem tá perseguindo a Folha é de São Paulo.